Mãe Santíssima, que nossos irmãos franciscanos possam derramar sobre todos nós presentes a sua paz, o seu amor. Gostaria, em primeira mão, deixar registrado aqui nos anais espirituais dessa casa a alegria, a satisfação que invade meu coração de ter a oportunidade de trocarmos algumas informações a respeito desse espírito peculiar chamado Francisco de Assis. É um paradigma a ser vencido ainda hoje, no século XXI. A sua mensagem é de tal magnitude que nos impressiona ainda hoje. E se no século XII foi considerado louco pela sociedade assisiense em que ele nasceu, se nós o seguirmos no século XXI, século da alta tecnologia, das grandes descobertas, nós já fomos à lua, e seguirmos os seus ensinamentos, ainda seremos, infelizmente, considerados loucos. Porque nos assevera Paulo de Tarso, a palavra da cruz é loucura para o mundo. Quando nós não estamos em comunhão, em afinidade com a sociedade, com os parâmetros em que ela nos propõe, e nós nos dedicamos à espiritualidade, com uma visão de futuro, com uma fé, com a certeza de que somos espíritos eternos, que estamos de passagem aqui na Terra, e iremos retornar para a espiritualidade, e que aqui nós desenvolvemos papéis diferentes em reencarnações, segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus é infinitamente justo e bom, que nada nos acontece hoje sem que não houvesse um propósito no nosso passado, mas que hoje estamos plantando definitivamente a oportunidade e as sementes que iremos colher no futuro. E essa semente, segundo deixou bem claro Francisco para todos nós, não está na materialidade, não está no poder, não está na riqueza, não está na juventude. Nos dizeres de Morlot, no Evangelho segundo o Espiritismo, se juntar essas três qualidades, o poder, o dinheiro e a juventude, ainda assim nós não conseguiremos a verdadeira felicidade. Então onde iremos encontrá-la, senão na aplicação prática dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo? E Francisco de Assis foi aquele que retratou na sua maior amplitude, na maior pureza, todos os ensinamentos que Jesus nos ensinou. Então, quando nós abrimos o Evangelho e lemos lá junto com João Batista, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Francisco foi aquele que se anulou, aquele que esqueceu de si, aquele que negou-se a si mesmo, que abandonou tudo que o mundo material teria para oferecer em prol de Jesus, para retratar a sua luz. E a sua identificação foi tão grande que ele conseguiu as chagas que Jesus teve. E não foram 4, nem foram 6, foram 5, porque foi idêntica tudo que Jesus passou, ele também. No dizer do padre Antônio Vieira, despe-se Francisco e encontrareis o Cristo. Veste-se Cristo e nós encontraremos Francisco. É o retrato, quando nós abrimos o Evangelho e encontramos lá Jesus dizendo: aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que se faça o menor. Ninguém foi considerado, se considerou, se postou com mais humildade nos nossos tempos atuais e pretéritos do que o próprio Francisco. No Livro dos Espíritos, quando nós abrimos a terceira parte dele, sobre as leis morais, na lei natural, Kardec faz uma pergunta muito interessante. Deus concede ao homem espíritos que de tempo em tempo vêm revelar a sua lei? A resposta é taxativa, indubitavelmente. De tempos em tempos, Deus permite que os espíritos superiores encarnem aqui
para nos ensinar a sua lei. O que nós depreendemos disso? Além da conclusão rápida que espíritos superiores vêm aqui, como veio Francisco, como veio Paulo, como veio Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides e tantos outros. Isso é fato. É que nós só recebemos a visita dos espíritos superiores para nos ensinar a lei na medida em que nós estamos preparados, o nosso terreno psíquico, para entender a mensagem que eles têm para nos oferecer. Porque seria um desperdício, uma falta de planejamento da espiritualidade superior, que não erra, porque não existe improviso no plano espiritual, fazer descer aqui na carne um espírito superior, de altíssima grandeza espiritual, para nos ensinar aquilo que nós ainda não temos capacidade de compreender, de assimilar, de vivenciar, de repetir, e que não seja importante nos graus para o nosso desenvolvimento. Então, se Francisco veio a pedido pessoal de Jesus, é porque nós estávamos aptos, mas já se passaram vários séculos, e ainda hoje, ou ele é um desconhecido para nós, ou ele ainda está adormecendo. Como Jesus adormeceu naquela barca na época da tempestade, e ali estavam Pedro, estava João, e todos ficaram com medo, e João, que fora Francisco de Assis. Francisco de Assis é a encarnação de João Evangelista, que teve a ousadia e a coragem de tocar Jesus, de acordá-lo, de despertá-lo no momento de atribulação. E Jesus acorda e não entende. Por que me chamais? Bastaram 2 palavras: calai e emudecer. Tudo isso se acalmou. Nas tempestades das nossas vidas, temos que despertar Jesus, ou despertar Francisco, que é a materialização de Jesus novamente. É o seu discípulo amado em nossas presenças e em nossas vidas. Em outra pergunta, Kardec diz assim, no mesmo capítulo: o que se deve entender da lei natural? Os Espíritos dizem: a lei natural é a lei de Deus, a única capaz de levar o homem à felicidade. Lhe diz o que ele deve e o que ele não deve fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Quanta responsabilidade, meus irmãos! Lei natural e lei de Deus, então são idênticas. A lei de Deus é a lei de amor, segundo João Evangelista no seu próprio Evangelho. Deus é amor. E Paulo diz que o cumprimento da lei é o amor. Então, cumprir a lei de Deus é amar. Amar é estar em identidade com Deus. Estar em identidade com Deus é alcançar a verdadeira felicidade. É a única capaz de levar o homem à verdadeira felicidade. Não existe outro caminho. Como eu disse, nem o poder, nem o mundo, nem o humano, nem o sobrenome, nem ser espírita, nem uma religião, nem estar reencarnado em um país, nem ser portador de uma inteligência, nem de capacidade mediúnica, nem de nada, a não ser o cumprimento da lei de Deus, amar efetivamente. E se nós amamos alguém, está dispensada toda a lei e toda a lei está cumprida. Porque para aquele que nós amamos, nós não precisamos dizer: não ofenda, não mate, não roube, respeite, porque o amor ele está presente nisso. Basta amar e a lei estará cumprida. Cumprindo a lei de Deus, nós estaremos felizes. Alcançando a felicidade, vamos compartilhar por aqueles que ainda estão no caminho. Além de ser a única capaz, ela nos diz o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Ninguém pode falar que não conhece a lei. Ninguém pode falar que não sabe os caminhos. Ninguém pode falar isso. Até porque, se não conhece a lei, ela está nas nossas consciências. E para alcançar a nossa consciência, paz. Para alcançar paz, meditação, introspecção. O Evangelho é um caminho para isso. São Vicente de Paulo teve a oportunidade de dizer: ó, meus irmãos, eu gostaria que se colocasse mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro. Faz dele palavra oca. Vossos males não provêm senão do abandono voluntário desses ensinamentos sagrados. Lede, pois, o Evangelho. Analisai os seus ensinamentos. Bebam e meditai. Porque se a gente não incorporar
deixar os ensinamentos só na parte cerebral, nós não vamos conseguir vivenciar, não vai ter produtividade todo o nosso conhecimento. Já dizia Emmanuel que 2 asas conduzirão o Espírito à eternidade, o conhecimento e o amor. Mas foi o Espírito da Verdade que alertou: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo ensinamento. O que Francisco fez na sua vida, a não ser amar efetivamente como Jesus ensinou. Simples, puro. Não tem nada de novidade, meus irmãos. Isso não tem. Porque Francisco era a pureza doutrinária, era o exemplo de Jesus, de perdoar, perdoar. Sempre, 70 vezes 7, a vida inteira. É amar, é não ligar com as coisas materiais, é abandonar o egoísmo, o orgulho e todos os defeitos que nós temos. E completa, terminando então a resposta dos Espíritos: e o homem só é infeliz quando dela se afasta. E quem é que nos afasta da lei de Deus e da lei do cumprimento do amor, que é a única capaz de nos dar felicidade, senão o nosso querer? Nos ensina Leon Denis no Problema do Ser, do Destino da Dor. Toda alma tem 3 potências: querer, saber e amar. Se a gente não quiser, nem Deus ajuda, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Agora, na medida em que a gente deseja dar o primeiro passo, querer, aperta o start, o botão que dá início à nossa renovação. Aí a gente vai aprender, a gente vai amar. E os Espíritos vão nos circundar, porque eles estão ali nos esperando. Né? Eu já li uma quantidade razoável de livros, estava conversando com Jorge Maurício, ele já leu 500 vezes mais do que eu, e a gente estava trocando as informações assim. Nenhum livro, um espírito superior reclamou que ele estava tendo muito pedido para ele. Olha, tem um grupo lá que está pedindo demais, que está me exigindo demais. Não tem. Bezerra não está reclamando, Irmã Sheila não está, Palminha, Francisco de Assis, ninguém está reclamando. Eurípides. Nós é que não disponibilizamos o nosso tempo para buscar a presença daqueles que verdadeiramente são os exemplos que nós precisamos seguir para alcançar a nossa felicidade, a paz, o cumprimento da lei e amar efetivamente. E a partir daí secundar aqueles que estão ao nosso redor, que estão em necessidade. Então nós vamos nos recordar de Francisco, né, numa linguagem diferenciada com o mesmo princípio. E como disse a Cristi, é a canção da perfeita alegria. Como sempre, ele estava caminhando uma cidade na estrada com a Santa Maria dos Anjos. E Frei Leão ia à frente, já estava no inverno, estava frio, e ele chama Frei Leão e diz: Frei Leão, escreve qual é a perfeita alegria. Frei Leão era um dos seus secretários. E todas as vezes que Francisco se dirigia a ele com a palavra escreve, é porque algo de muito importante ele queria por dizer. E aí eu começo a refletir a importância do Espírito superior, como Francisco, né? Caminhando, o que vai na sua mente? Para ele parar e falar assim: vem aqui, chegue mais próximo de mim. Porque a mensagem ela tem que ser dita através do coração. Ele estava distante, ele se aproximou. Então, o primeiro instante para a gente amar é trazer o outro para perto de nós. Ensinar, educar é próximo, não é longe. A gente traz do nosso coração. E aí, com certeza ele sabia que o seu ensinamento ia estar séculos e séculos depois, nós aqui discutindo, né? Degustando o seu ensinamento, para que a gente determinasse, efetivasse o seu amor dentro de nós. Ainda que os frades menores, ó Frei Leão, dessem por todo mundo um grande exemplo de santidade e edificação. Escreve, Frei Leão, eles não alcançariam a perfeita alegria. E se eles recebessem de Deus imensas graças, a ponto de curar enfermos, de curar leprosos, de trazer vistas aos cegos, de curar surdos e até de ressuscitar mortos de 4 dias. Ó, Frei Leão, escreve que ainda aí não alcançariam a perfeita alegria. Francisco vai aprofundando o conhecimento.
ainda que os frades menores falassem com a língua de anjo e soubessem o curso das estrelas e as virtudes das ervas, e lhe fossem revelados todos os tesouros da terra, e conhecesse a virtude dos pássaros, e dos peixes, e de todos os animais, e dos homens e das árvores, e das pedras e das raízes, e das águas, ainda assim, filhão, eles não alcançariam a perfeita alegria. E a gente pensa nesse instante, como que não está o íntimo de Frei Leão? Porque vai desmoronando todas as ânsias que nós temos ainda hoje, como conceito do que seria a alegria perfeita, a felicidade sem máculas. E ele ainda completa ao Frei Leão: se os frades menores soubessem todas as línguas e todas as ciências, se profetizassem revelando os segredos futuros e ainda os segredos das consciências. No dia de hoje, lesse o pensamento de todo mundo, fosse um grande médico, não alcançariam a perfeita alegria. E se convertessem todos os fiéis a Cristo Jesus, não alcançariam a perfeita alegria. E se chegasse um prelado de Além dos Alpes e dissesse que todos os mestres de Paris haviam entrado na ordem, e ainda o rei da França e o rei da Inglaterra, Frei Leão escreve que ainda assim não alcançariam a perfeita alegria. Aí Frei Leão não se contém, em nome de Deus, em nome de todos nós, Paizinho, revela-nos onde, como, quando nós iremos alcançar a perfeita alegria. E Francisco, como um grande educador, conta uma história mais ou menos assim: se eu estiver caminhando a Santa Maria dos Anjos e chegar de noite, todo necessitado, bater na hospedaria e pedir o irmão porteiro: por favor, dá-me abrigo por essa noite. E ele disser assim: não, tu és ladrão, tu roubas as esmolas dos outros, vai-te daqui, é simplório, não temos necessidade de ti. E fecha a porta. Mas depois, obrigado pela fome e pelo frio, entre lágrimas eu insisto batendo: por amor a Deus, dai-me pousada somente por essa noite. E ele então diz: vai, dirija-te ao hospital dos crucíferos, lá talvez você tenha morada, aqui nós não temos necessidade de ti. E agora eu vou te dar o que você merece. Como um cão idoso, me pega pelo capuz, me joga no chão, me revira na neve e me bate sem piedade. E tudo isso eu suporto, Frei Leão, relembrando dos sofrimentos do Cristo bendito, com amor e com paz no coração, não com revolta. Escreve, Frei Leão, que aí nisso se encontra a perfeita alegria. Mas agora ouve a conclusão: o maior dos dons de Deus é o de vencermos a nós próprios, é o de suportarmos de boa mente, por amor a Cristo, opróbrios, injúrias, decepções. Porque de todos os outros dons, como está escrito no livro Eclesiastes, nós não podemos nos glorificar, porque não são nossos, mas de Deus. Contudo, Frei Leão, nas cruzes e nas tribulações da vida, nós podemos nos glorificar, porque são nossas. Então, meus irmãos, a receita não tem novidade, é simples assim. Como educador, primeiro ele desfaz o que a gente tem como meta, muitas vezes na nossa vida. E ele diz assim: ainda que tivesse 10 por todo mundo, grande exemplo de santidade e edificação, nós não iríamos alcançar. Porque ele sabia que não é em uma encarnação que nós vamos alcançar a santidade. Porque seguir a Cristo não é seguir os seus atos exteriores. Seguir a Francisco não é seguir os seus atos exteriores, não repetir as palavras que eles disseram, mas é vivenciar dentro de cada um. E essa vivência ela precisa ser consolidada, e ela só é consolidada com o tempo, porque o tempo que permite que a gente exercite, o tempo que permite que a gente erre, que a gente volte ao ensinamento,
que a gente sedimente esse ensinamento dentro de nós. Temos a oportunidade de refazer e então solidificar. Quando eu lembro de Saulo de Tarso indo atrás de Ananias na estrada de Damasco, em cima do camelo, e ele cai de joelhos porque vê a luz fulgurante de Jesus, e aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando Saulo levanta, não levanta o santo Paulo, que é venerado até hoje pela Igreja Católica, por todos nós, levanta o Saulo de Tarso, que havia mandado apedrejar Estevão, que perseguira Jesus, porque nenhuma mudança é instantânea. E daí ele vai para o deserto de Dan, fica lá 3 anos, ele volta para Roma, fica vários meses, ele vai para a sua cidade natal, fica vários anos, e depois ele monta uma tendinha do lado da igreja de Antioquia, e fica lá mais tantos anos, mais ou menos uns 10 anos, no processo que nós podemos chamar, né, de introspecção, de renovação íntima, de análise, de mudança. Não é de uma hora para outra. E com Francisco não foi diferente. Ele não dormiu e acordou no outro dia como São Francisco, amando os animais, com todos os seus poderes, adorando a Deus. Foi devagar, era um jovem comum dentro da sua sociedade, participava de todos os festejos como outro qualquer, e tinha também um desejo, tinha também uma vontade na sua alma, que era conseguir um brasão para a sua família. Ele só conseguiu um brasão se ele participasse de uma guerra, porque embora seu pai fosse rico, ele não era nobre, ele não tinha um brasão. E ele então, Assis entra na guerra contra Perúgia, e ele vai para a guerra. Indo lá, o que nós temos numa guerra? 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder, e ele perdeu. E foi aprisionado, ficou 2 anos preso em uma cela. Não foram 2 dias, 2 meses, 2 horas, né? A gente quer a revolução, vamos assistir a palestra 1 hora, ficar emocionado, vamos chorar, e a gente vai sair daquela porta e vamos sair transformados. Nós vamos sair com potencial, com capacidade de raciocínio, conhecimento e toda a capacidade de mudar. Mas vai demandar os testes, as experiências, as provas diárias, lá no cadinho regenerador chamado lar. Aqui é fácil ser espírita, tem que ser espírita dentro do lar, onde estão os nossos inimigos, né? Um amigo nosso lá de Minas fala: o grande caldeirão, onde estão todas as nossas emoções. Lá a gente tem que ser efetivamente espírita, e a gente vai a cada dia construindo essa paz e essa felicidade, na medida que nós desincluímos das nossas tarefas. Ou então, quando esbarramos com um órfão na rua e a gente o ajuda, e diz o Evangelho: ah, se soubesses quem é essa alma, como ela foi cara na sua existência passada, não é? E essas crianças que vão receber o brinquedinho de vocês: ah, como eu sou bom, como eu sou caridoso. E soubesses quem era essa alma e que ela foi muito cara para contigo, com certeza você não ia falar que está fazendo a caridade, mas desincumbindo de um dever. E Francisco de Assis conseguiu isso. Vê em cada circunstância um irmão. Então, preso lá durante 2 anos, ele ficou remoendo. Então, era diferente. Tinha uma concepção diferente na vida. Ele cantava, ele conversava com os carcereiros, ele apaziguava brigas. Você preso, porque era um preso de guerra, então ele poderia ser condenado à morte a qualquer momento. Ele fica cantando, ele é um louco, né? Diferente de todos os outros. Ele faz a primeira profecia da sua vida: hoje, aqueles que vocês chamam de louco, um dia vocês chamarão de santo. Com certeza não falou pelo fruto do seu raciocínio, mas pela sua mediunidade, porque não era o objetivo dele, ele nem sabia o que é isso, nem tinha planejamento, nem sabia o que iria fazer, mas já era instrumento dos bons espíritos. Volta para casa e não é mais o mesmo. Começou o processo reflexivo, saía todos os dias, ia meditar, pensar, orar. Continuou trabalhando com seu pai, né? Porque a gente precisa do dia a dia, mas dentro dele já começou a fazer a grande mudança para a essência da vida. E estourou uma segunda guerra, agora entre o imperador e o papado. O grande guerreiro chamado Walter de Brienne.
e ele então compra a melhor armadura, pega o cavalo mais bonito, monta o cavalo e vai partir para dormir. Quando chega em Spoleto, ele para, né? Porque tem que descansar. Quando ele vai dormir, ele ouve uma voz que diz assim: Francisco, quem pode mais, o servo ou o Senhor? E Francisco fala: o Senhor. E a voz pergunta: por que você está seguindo ao servo e não ao Senhor? E pergunta novamente: Francisco, quem pode mais, o servo ou o Senhor? Francisco responde: o Senhor. E a voz fala: por que você está seguindo ao servo? E pela terceira vez a voz questiona: Francisco, Francisco, quem pode mais, o servo ou o Senhor? Por que ele falou 3 vezes? Porque a gente tem que sedimentar o conhecimento. Saber, Francisco sabia, nós sabemos, quem pode mais é o servo, é o Senhor. E por que nós estamos seguindo o servo? E se o servo é a materialidade, é o poder, é a ganância, é o dinheiro? Porque estamos seguindo a servidão da materialidade, de Maia, da ilusão, do que é passageiro, e deixamos o Senhor, que é eterno, que é amor, essência, faz parte da eternidade. E Francisco então diz a grande frase, que foi dita por Paulo de Tarso, que foi dita por Maria de Nazaré ao receber a visita do arcanjo Gabriel: o que queres que eu faça? E aí, se ele fosse um privilegiado como Paulo, achar que Jesus ia falar assim: você faz isso, e a cartilha estava pronta. Não, volta para Assis. Para Paulo falou: vai até Damasco. E para Maria falou: será cumprida em nome de Jesus o que tiver que ser. Então, meus irmãos, a gente primeiro tem que colocar nas mãos de Deus a vontade dele em primeiro, e não falar assim: mas deixa primeiro eu ir para a guerra, é a primeira vez, depois eu volto e continuo. Mas será que teria volta? Né? E muitas vezes a gente faz assim: mas deixa primeiro eu assistir a novela. Não, é a última vez que eu vou fazer isso, é o último pecado que eu vou cometer, é a última vez, a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, eu vou ser diferente. Será que nós vamos ter essa oportunidade? Temos N exemplos no Evangelho daquele que sonhou com a necessidade de dividir os seus bens, né? Ele falou: vou pegar tudo que tem nos meus celeiros e dividir. Quando acordou, não teve oportunidade de saber, porque sua alma foi recolhida. Ainda bem que nós estamos sabendo, temos a oportunidade de entender enquanto estamos a caminho. E assim ele voltou. E como se não bastasse 2 guerras, poxa, mas hoje, graças a Deus, o Brasil é um país pacífico, nós participamos das guerras, mas temos que contextualizar o ensinamento e ver que a guerra que nós travamos é a guerra íntima, é dentro de nós próprios. É aquela vozinha que fala: de novo, para quê? É um que fala: perdoa, dê mais uma chance, dê outra face. Mas eu já perdoei, não adiantou. Não adianta falar com ele que ele não aproveita a oportunidade. A outra fala: mas ele é filho de Deus, Deus sabe a hora dele identificar. É a grande guerra que nós temos dentro de nós, entre o orgulho, a vaidade, entre a humildade e a abnegação, entre a resignação, a confiança e a fé. Mas a fé, ela é diferente, né? Nos diz o Evangelho: as manifestações espíritas são feitas apenas para aquele que tem os olhos fechados. Está na hora de nós abrirmos os olhos da alma. Não precisamos de uma comunicação do doutor Bezerra, da materialização da irmã cheia, de sentir o cheiro dela. Até faz isso por amor e por caridade, mas a gente não precisa disso para saber a efetividade dos ensinamentos de Jesus, saber a nossa missão, segundo está no livro dos Espíritos, que é, além do aprimoramento íntimo, contribuir para a harmonia do universo. Todos nós sabemos. Então, precisamos abrir os olhos, nos sensibilizarmos, vencer essa guerra, essa luta íntima, porque depois disso ele ainda foi preso, encarcerado pelo seu próprio pai dentro do seu próprio lar, passando a comida e a água. E hoje falávamos para o jovem mais cedo: graças a Deus, se acontecer isso conosco, o Conselho Tutelar não deixa, não é? A gente tem várias leis com relação a esse processo, e Francisco passou por tudo isso. Então, o que ele fez? A sua mãe o soltou e disse: eu tenho confiança, meu filho, que você tem uma grande missão a fazer na terra, mas não faz com nada do seu pai, seja você. Então o pai dele solta ele e leva até ele no bispo Dom Guido, na praça,
onde acontece aquela passagem que todos nós conhecemos, que Francisco tira a roupa, entrega aos pés do seu pai e diz: até hoje, desde pequeno, aprendi a respeitar, a amar, sempre dizia a pai a ter na cama, mas a partir de hoje, pai, só aquilo que está nos céus. Ele parte para uma vida nova. Para onde? Ele não sabia. Abandonar ali o dinheiro, a riqueza, o sobrenome, né? Uma casa confortável, a comida, tudo que muitas vezes nós achamos que é segurança nas nossas vidas. Ele já nos ensinou: nada que é material é seguro, é passageiro, mas tudo que é edificado em Jesus e em Deus é eterno, e nós vamos levar, não é para agora, não é para a eternidade. É interessante quando a gente fala das virtudes, dos nossos defeitos, que os defeitos eles são eminentemente passageiros, mas as virtudes, embora difícil de adquirir, quando nós edificamos ela dentro de nós, elas são pela eternidade. Então a gente não precisa e nem vai conseguir desenvolver todas as virtudes numa encarnação. Vamos pegar a paciência, vamos desenvolver a paciência, e depois que ela estiver sedimentada em nós, pela eternidade, ninguém consegue retirar. Eu lembrei então de Emmanuel, que nos ensina a fazer um teste sobre a paciência, já que eu falei da paciência, né? Como é que a gente sabe se a gente tem paciência? Ele diz assim: nós efetivamente temos paciência quando nós respondemos a uma pergunta com a tranquilidade do coração, com o desejo de educar 5 vezes sem alterarmos a nossa emoção. Por exemplo: mamãe, onde que está? Meu querido filho, está lá atrás do quarto, pode entrar. Mamãe, não achei, onde é que está? Meu amor, está lá no quarto, você pode entrar e vai estar. Mas mamãe, eu não achei, onde que está? Meu filho, está lá no quarto. 5 vezes, tá, gente? Quando a gente responder pela 5ª vez a mesma resposta, sem alterar a nossa emoção, com o desejo de educar, então a gente adquiriu a paciência. Então não é numa encarnação que nós vamos virar Francisco de Assis, mas se não dermos passos decisivos nesta, nós não vamos conseguir nunca alcançá-la, né? Então eu gostaria de deixar isso quando ele falou que não é a santidade nessa encarnação, né? Quando Jesus disse: não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, porque quando nós efetivarmos o bem dentro de nós, ele vai brilhar, ainda que a gente queira esconder, é natural, né? A gente não precisa imitar os atos exteriores, mas edificar dentro de nós a paz e o exemplo de Jesus. E ele diz assim: ainda que curasse enfermos, ressuscitasse mortos, cegos e até mortos de 4 dias, nós não alcançaremos a perfeita alegria. Ou seja, nós podemos ter uma mediunidade de cura excepcional. Isso não vai trazer alegria para nós, verdadeira, edificada, né? Porque o médium é aquele que é intermediário das possibilidades, e aquele que tem consciência que de si próprio ele não pode nada. E aí a gente vê que um dos maiores escolhos da mediunidade chama-se vaidade. E a gente tem como exemplo disso Francisco de Assis, que era um médium potencial, no mais alto grau que nós podemos entender aqui na Terra. Chico Xavier teve a oportunidade de dizer que quando Francisco de Assis tocava o caule de uma árvore, ele conseguia sentir a seiva da árvore passando dentro dele. Quando ele tocava uma rocha, ele conseguia sentir as vibrações atômicas dos átomos que estão ali no seu processo evolucional. Então, como tudo é criação de Deus, e Deus não ama um mais do que o outro, o amor de Deus para nós, para os vegetais, os animais, para o ar, para as plantas, para os peixes é idêntico. Por isso que ele chamava todos de irmãos. Não era porque ele era um coração poeta, porque ele ficava sonhando, é porque ele entendia a ciência atrás da realidade, porque todos nós somos irmãos. Aí a gente vai estudar André Luiz e ver lá que todas as nossas células são irmãs de evolução. Irmã, o que é? É aquele que está no processo, embora para trás, de evolução. Então nós somos responsáveis por todas as nossas células. Quando desencarnarmos, qual a única pergunta nos diz o Evangelho que vai ser feita para nós?
que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Eu não tive filho, e quem falou que eu disse filhos da carne? Mas nenhum eu vivia isolado. Aí vai com André Luiz, quem falou que as células que você teve no corpo não eram suas irmãs em evolução? Então nós somos responsáveis pelos pensamentos que nós emitimos para os nossos órgãos, pelos alimentos que nós ingerimos, pelos líquidos que nós ingerimos. Nós somos responsáveis por essas células e vamos ter que dar conta de todas elas. Então, quando Francisco chamava irmã Lu, irmã Sol, irmã Vera, ele tinha apenas essa consciência. Tem um autor que eu gosto muito, chama de Brancalho Branco. Ele dizia assim: sabe qual a grande diferença entre uma rocha e nós? Aí, de forma poética, ele diz: é que o coração da rocha bate mais devagar do que o nosso. Olha que coisa linda para expressar a evolução, o progresso. Então, quando nós entendemos isso e ver que a visão de Deus para a rocha, como para a planta, como para cada animal, é o mesmo para nós, é o mesmo que o amor que tem para nós. Agora, se nós entendemos que nós nos identificamos bem mais com aqueles que estão na nossa faixa de evolução, segundo Camille Flammarion, no livro Deus na Natureza, porque ele questiona assim: a voz daquele ser amado, quando toca as fibras do nosso ouvido, nós nos emocionamos muito mais do que o ribombar de um trovão, que é a voz de Deus. Por quê? Porque o olhar da pessoa amada mexe com o meu coração muito mais do que o reflexo do sol, que às vezes nos atrapalha e a gente nem gosta. E, embora o reflexo do sol é o reflexo do olhar de Deus, é porque os nossos irmãos de humanidade estão mais próximos do nosso processo evolucional. E Francisco de Assis, depois de amar a toda a humanidade, em termos de hominídeos, dos seres humanos, ele expressou o seu amor para todos os outros reinos da natureza. Então você tem um espírito superior que conviveu ao lado de Jesus, falando para passarinho. E às vezes a gente vai fazer palestra e acha que tem pouca gente. Quem somos nós? Que ele pregava para os pássaros, ele passava a noite orando. E ele teve esse ensinamento como da perfeita alegria para Frei Leão, para uma pessoa só. E nós não gostamos de atendimento fraterno, a gente quer multidão, a gente quer quantidade, e isso não é o mais importante. Foi o que ele disse quando falou: ainda que os frades menores soubessem todas as línguas e convertessem todos os fiéis a Cristo Jesus. A doutrina espírita, consequentemente, a doutrina cristã não é uma doutrina de quantidade, mas de qualidade. Se fosse assim, Jesus converteria e levaria para o plano espiritual todos os espíritos. Por que ele não fez isso? Porque infringiria a lei do livre-arbítrio. Porque nós temos que fazer a nossa própria obra. Segundo nos ensinou Humberto Roden, Deus nos fez o mínimo possível para que nós nos fizéssemos o máximo possível. É a grande obra da nossa vida, é o respeito do nosso livre-arbítrio, é saber que nós temos que chegar ao objetivo, à perfeição. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Mas a marcha nós é que determinamos. Se queremos ir com os pés ágeis nas asas do amor, ou nos arrastarmos na roda da dor e do sofrimento, é uma escolha de cada um, e Deus permite que nós façamos essa escolha. E por que ele disse se todo mundo entrasse? A gente lembra hoje, nós temos um propósito na divulgação do Espiritismo de transformar todos os irmãos macaenses em espíritas. E a gente sai de uma empreitada e consegue converter a cidade macaense. Aí a gente fica o quê? Empolgado, falando: então vamos converter toda a região dos lagos. E a gente trabalha e consegue todo mundo virar espírita. Aí fala: não, isso é pouco demais essa meta, vamos estender isso para o estado do Rio de Janeiro, e todos os integrantes do estado do Rio de Janeiro viram espírita. Mas é pouco ainda, vamos estender para o nosso Brasil. E aí nós temos aí mais de 190 milhões de espíritas brasileiros, todo mundo se converte. Aí a gente expande então para a América do Sul, a gente expande para toda a Terra. 7 bilhões de espíritos encarnados. Olha, mas tem uns 20 desencarnados. E a gente consegue doutrinar, evangelizar e transformar todos eles em espírito. Cumprir a tarefa. Não. Aí nós vamos usar
Deus vai chegar para a gente no estudo superior, vai nos dar uma luneta, vai direcionar para o céu, e nós vamos ver bilhões, bilhões e bilhões e zilhões e bilhões de estrelas, de galáxias infinitas. Meus irmãos, trabalho de amor do Cristo não é um trabalho de quantidade. Deus não pede que nós subamos no Himalaia para transformar a vida de ninguém, para que a gente transforme dentro de nós próprios, através do nosso conhecimento, com as nossas limitações, mas com a boa vontade, superar os nossos defeitos, superar os nossos limites e amar um pouquinho mais aquele que está ao nosso lado, naquele instante, não amanhã, hoje, aqui do meu lado, na hora do passe, ou na hora de comprar o doce, ou na hora que eu for sair, ou na rua, ou no meu trabalho, em qualquer instante, né? A obra de Deus é para ser feita não dentro do centro. Aqui a gente vem buscar o conhecimento, aqui a gente vem sedimentar, aqui a fé, a crença de que o caminho é este, não existe outro caminho para a felicidade, é o cumprimento da lei de Deus, que é a lei do amor, e ela nos diz o que a gente deve e não deve fazer. E o Espiritismo diz: não se suicide, mas você tem o livre-arbítrio de suicidar, e suicida, em um segundo ele já está decepcionado, porque ele quer a morte e não consegue se matar. E a gente tem a oportunidade de ler através da grande obra Memórias de um Suicida, de que é o maior desperdício de tempo e de vida, é o maior crime que um espírito pode cometer ante a lei de Deus. Então o Espiritismo nos fala o que a gente não deve fazer, mas se fizer, nós vamos sofrer as consequências, e nos mostra as consequências. Está perdido pela eternidade? Não, mas de mínimo de 2 a 3 séculos ele vai gastar para retomar do ponto que ele estava anteriormente. É perda de tempo, para depois ele continuar o processo. E todos aqueles que ele amava foram embora, e a gente fica no processo. Então, meus irmãos, Francisco Assis diz que o nosso objetivo não é de quantidade, não é para multidões. E dentro da sua especificidade, da sua mediunidade, como eu disse aqui. Ele um dia estava caminhando com o Frei Maceu. Então ele chegou numa encruzilhada. E a encruzilhada dava para 3 estradas. As 3 estradas eram Arezzo, Siena e Florença. Então o Frei Maceu perguntou: Pai Francisco, para onde vamos? Olha a resposta de Francisco: Deus que vai nos dizer. Quando é que nas nossas vidas, tudo que acontece conosco, primeiro a gente coloca Deus? Quando é que nas nossas decisões nós sempre falamos: Deus é que sabe o que é melhor para mim? Quando é que nas nossas vidas, nas nossas decisões, nós falamos, oramos e esperamos a resposta? Quando é que a resposta aparece na nossa frente e a gente consegue identificar? Ele vai nos ensinar de forma simples, porque ele diz assim: Deus, mas o que eu tenho que fazer? Frei Leão: vamos fazer o que as crianças fazem. Você fica rodando em volta de si mesmo. Quando eu falar para onde o seu pé tiver apontado, nós vamos. Em nome da obediência santa ele fez. Só que o que acontece quando a gente roda? A gente fica tonto e cai. E ele caiu várias vezes, e ele passava os transeuntes e riram dele. E aquilo incomodou o Frei Maceu. Vamos ser sinceros, será que não nos incomodaria? Você passar vergonha na frente dos outros? Mas em nome da obediência ele continuou. Até que Francisco falou: para onde está apontando? Siena. Para lá com nós vamos. E foi. E ele no caminho remoendo isso. Chegou lá, quando descobriram que era Francisco que estava chegando, o povo veio ao seu encontro, levou ele até o bispado, e eles não conseguiram colocar o pé no chão, porque foram carregados. Olha a circunstância, a extraordinária manifestação do amor para com aqueles que ouviram falar de Francisco, ainda não o conheciam, e descobriram que lá estava havendo uma disputa, né, entre facções, muitas facas, e 2 já haviam morrido. E Francisco então faz uma pregação sobre a paz,
e consegue pacificar toda a cidade. Isso impressiona os bispos. O bispo especificamente, que o convida para dormir lá. Francisco vai, dorme, de madrugada, sem agradecer, sem dirigir palavra ao bispo. Ele levanta e vai embora. Aí a gente pode combinar, esse Francisco é louco, né? Mas você sabe que Frei Leão pensou foi isso mesmo? Porque ele vinha caminhando e falava: mas eu gosto tanto de Francisco, ele me fez rodar igual criança e as pessoas riram de mim. E depois, quando a gente foi para lá, ele não teve educação de dirigir palavra ao bispo. E depois levantou e foi embora sem se despedir. De repente ele para. Puxa, mas ele sabe, Deus sabe o que nós precisamos. E quando o pai Francisco chegou lá, ele pacificou a todos na cidade. Bem-aventurado Francisco, Deus sabia que ele tinha uma obra para fazer lá. E tudo que ele lhe pedisse, ainda que fosse para jogar pedra nele, eu obedeceria. Aí Francisco para e vai conversar com ele. Isso chama-se mediunidade. Diz assim: Frei Maceu, esse último raciocínio seu é perfeito. É ele que você tem que ser, porque é inspirado por Deus. Os primeiros pensamentos seus estavam influenciados pelo demônio. Francisco de Assis conhecia a intimidade de todos os seus freis, mas nunca ousou apontar o dedo para um deles, e se adiantou no processo evolucional, educativo, compreensivo da lei, do amor, da pobreza, como ele. Ele advertia. E quando o espírito estava maduro para entender o processo educativo, Francisco vinha e sedimentava, falando: é isso mesmo que você pensou. Primeiro você pensou errado, porque pensou como um homem do mundo, sem pensar na espiritualidade, sem pensar que Deus é que determina as nossas ações, que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, com as melhores possibilidades possíveis para o nosso processo evolucional, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para o nosso acerto daqueles que nós desviamos no passado, ainda que sejam nossos filhos. Mas o segundo pensamento está corretíssimo. Parabéns, persevere neste caminho. E assim foi Francisco, né? Nesse potencial mediúnico incomensurável para nós ainda entendermos. E às vezes, infelizmente, o nosso movimento espírita, a gente tem uma sensibilidadezinha e acha que somos diferentes e estamos esperando uma cadeira específica para a gente sentar, um convite especial para a reunião mediúnica. A comunicação do mentor tem que ser por nós. Todos têm que pedir conselho para nós, porque temos uma pequena sensibilidade. Quiçá ainda chegar e o centro não estender o tapete vermelho para a gente. Meus irmãos, é sério. Triste estar falando, mas é sério. A vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem de tudo que faz debaixo do sol? Isso tudo não é a perfeita alegria. Para finalizar sobre a mediunidade, diz Emmanuel no livro Emmanuel: todo médium é sofredor. Tirando os missionários, aí vamos ver se nós estamos no patamar de Bezerra, Eurípides, Chico, Francisco de Assis. Não estamos? Estamos pagando as nossas dívidas. Porque quando a gente desencarna e vê todos os nossos erros e a gente quer reencarnar em uma encarnação só, quitar todas as dívidas, aí nós pedimos as maiores dificuldades, os maiores apertos, os maiores sofrimentos, as maiores dores. Os espíritos: vem aqui, meu filho, mas senão você vai ser perfeito, você vai ser inteligente, você vai, um detalhe, meu querido, você vai ser médium. Você vai sentir o que o outro sente. É o exercício para a gente acabar com o nosso egoísmo. Você vai sofrer o que o outro sofre. Ivone não fez isso com o suicídio?
Não teve um dia de alegria na terra? Precisava? Nós não estamos aqui. A felicidade não é deste mundo. O livro Eclesiastes diz isso. A felicidade verdadeira. Porque tudo que Francisco nos mostrou aqui, o mundo nos oferece. E muitas vezes nós estamos correndo atrás para ser o médium passista da casa, o médium principal, né? O médium curador, o médium orador. E queremos multidão, e queremos dar conselho a todos, e queremos ser diferentes. Vaidade das vaidades. Vaidade. Então, qual é a perfeita alegria? É sofrer. Não é buscar o sofrimento espírita, não é masoquista, mas aceitar, entender que aquele processo de dor que nós estamos passando hoje, ele tem propósito educativo. E se a gente entender a lição, a dor vai embora e nunca mais volta, porque a gente aprendeu. Não precisa repetir a lição. Agora, se a dor vem e a gente não aceita, não é da boca para fora não, mas você está, graças a Deus, e está revoltado por dentro. O que vale é dentro. A dor voltará. Eu fico assim, coisa de louco, né? Eu fico pensando assim, engraçado, numa comunidade, tanta gente pega dengue, outros não pegam de jeito nenhum. Tem gente que pega dengue e pega de novo, e os outros ficam sem pegar dengue. Porque com uns tanto e com outros nada. Eu fico pensando, não tem resposta não. Eu apenas intuo. É um processo educacional de reflexão, de respeito à natureza, de respeito ao seu próprio corpo, de entender a dor do outro, de compartilhar, de amenizar a secura dos nossos corações. E diz Francisco de Assis: agora ouve a conclusão. O maior dos dons de Deus é o de vencer a si mesmo. Simples assim. Matar, exterminar, renovar, transformar. Toda transformação é mudança. Toda mudança é uma vida nova. Toda vida é parto. Todo parto é dor. Não existe ascensão sem dificuldade. A aquisição fica para nós das virtudes, serão eternas. É difícil, é vagarosa, mas é perene. Não é uma tempestade que bate nas paredes e nas janelas. É aquela chuvinha que vai minando e destrói fortalezas pela ação do tempo, pela perseverança no caminho do bem. É isso que Francisco nos ensina. Não existe fórmula senão esta, é de suportarmos de boa mente, entendendo porque a gente sofre. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, causas das aflições, causas anteriores das aflições. O Espiritismo é a chave através da qual tudo se explica com facilidade. É simples demais, mas demanda o nosso esforço, demanda a nossa vontade, demanda a nossa perseverança, demanda o nosso amor. Mas só depende de nós. Quando nós de boa mente suportarmos por amor a Cristo, por Ele. Porque hoje em dia a gente sofre por nós próprios. Um dia vamos sofrer por Jesus, né? Nós não estamos nesse patamar de estar sofrendo por Jesus, nós sofremos pelas nossas próprias iniquidades. Segundo Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Padre Evangelho, somos nós que enlameamos as bandeiras do cristianismo com sangue, através da Inquisição e das Cruzadas. Somos nós. Então a gente sofre por nós. Um dia vamos sofrer pela causa, por Cristo, por amor. Vamos! Isso é fato. Estou vendo aqui, estamos falando que tem muita espírita aqui que vai conseguir vencer a si mesmo, que vai dar passos decisivos nesta encarnação. Para que deixar para amanhã? É só uma questão de inteligência.
e vai seguir, e vai fazer o autoexame, a autoanálise, vai ser sincero, olhar no espelho e conversar consigo mesmo, olho no olho, vai colocar a cabeça no travesseiro, vai ouvir o que a mente tem para dizer. Porque quando Francisco estava lá e disse, fazendo o Frei Marcel rodar, Deus é que vai decidir, ele poderia decidir. Ele poderia decidir, o Espírito Superior tinha capacidade para isso, mas ainda assim ele abriu mão do seu eu e disse: é Deus. Às vezes estamos na frente de qualquer tarefa e a gente, quem manda sou eu, quem sei sou eu, quem não acredita nisso eu só leio voltei. O livro que a gente deveria ler pelo menos uma vez por ano, quem é espírita, porque o espírita que achou que ia desencarnar e achou que era alguma coisa porque foi presidente de FEB. O irmão Jacó escreve lá, Frederico Figner, é testemunho dele. E ele dizia assim: depois que a gente passa dos 50 anos no plano carnal, a gente acostuma a ser obedecido. Quem mais é? Isso é opinião, isso é opinião. Opinião de Deus, primeiro Jesus. Não sei o que fazer, vamos abrir o Evangelho. Uma vez, duas, três, quem está falando? É isso mesmo, Porra falou hoje de manhã, vamos abrir o Evangelho, quem está falando mesmo? Agora eu quero ver uma vez se a gente abrir e a lição não for para nós. Saber a gente sabe, mas tem que fazer como Francisco, ser humilde. Eu posso decidir, mas não decido, porque acima de mim está Deus. Nós não temos a capacidade de ser orientador, de ser guru de ninguém. No Espiritismo não existe guru, embora respeitemos essas circunstâncias, mas são características de uma cultura oriental, que nós já passamos por lá, mas hoje nós estamos no Brasil, no Espiritismo, no cristianismo, no Consolador de Vivo, que consola ensinando, abrindo mão das nossas horas vazias em prol do outro. E não precisa muito, apenas emprestar o ouvido, nesse mundo de tanta correria, apenas emprestar o ouvido para que o outro possa reclamar, desafogar as suas dores, e a gente falar: Deus há de nos abençoar, Ele sabe de todas as coisas. E não vamos dar receita não, porque não tem receita. No livrinho Jesus no Lar, Jesus deixa bem claro: todo mundo no fundo sabe do que precisa, mas muito mais do que remédio, a gente precisa de um companheiro, de amizade, de fraternidade, de estar ombro no ombro. Jesus, para terminar, Jesus, carregando a sua cruz, encontrou alguém que o ajudasse. Por que nós queremos carregar a nossa sozinho e achar que além da nossa nós temos capacidade de carregar do outro? E só sobra os dois, porque a cruz é feita de acordo com a nossa capacidade, com o nosso potencial. E Deus, que é soberanamente justo e bom, dividiu a nossa dívida em milhares de prestações, muito mais do que as casas valem. Muito mais. E ainda nos deu a capacidade de entender que, se a gente amar, a gente não sofre, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor é o cumprimento da lei de Deus, a única capaz de levar o homem à felicidade, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Para finalizar, eu vou recordar de João Evangelista, quando ele estava velhinho, não tinha mais a capacidade de ficar em pé sobre suas próprias pernas para fazer as suas preleções. Auxiliado por dois amigos, ele levantava e dizia essas palavras: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Meus irmãos, amemos uns aos outros. Meus irmãos, amemos uns aos outros. E no final de cada tarefa, Lucas 17:10, que possamos dizer: ó Deus, sou um servo inútil, porque fiz somente o que deveria ter sido feito. Muita paz.